Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Automóvel, que é o canal do YouTube do Thiago Songa, aonde a gente fala um pouco sobre antigo mobilismo, sobre os bastidores, sobre a política da coisa do antigo mobilismo, e também a gente fala de placa preta, a gente fala sobre calendário de eventos e também sobre datas comemorativas da história do automobilismo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de O Automóvel. Primeiramente, eu queria começar dando um salve, dando um alô para o pessoal da Car Antigos do Rio de Janeiro, que conheceu a gente em Águas de Lindóia. Ele acompanha mais a gente pelo Instagram, e depois que a gente montou o canal do YouTube, ele também passou a acompanhar. E o legal ali é que ele faz bastante garimpo, no Rio de Janeiro, então tem bastante coisa legal. Ele postou um vídeo essa semana onde ele foi num lugar que guarda militaria, tem bastante Jeep, motocicleta antiga, tem um Citroën que é uma lasanha de prato cheio para quem gosta, e que está tudo à venda também. Então eu vou deixar o canal dele aí para o pessoal também clicar e curtir. Tem bastante coisa, principalmente quem gosta da área do 021 ali, tem bastante coisa para esse mundo do carro antigo. Bom, falei sobre placa preta na semana passada, no vídeo passado, onde a gente falou sobre a possibilidade de carretinha ter ou não placa preta. Aí surgiu uma nova dúvida. É legal essa história de placa preta, porque é uma lei que existe desde 98, e ainda assim tem muita gente que sofre essa história de placa preta, do desconhecimento da placa preta. Um dos nossos, do pessoal que acompanha a gente, que é um participante do Pé na Tábua, que é o Francisco Landi, que apesar de ter nome de piloto, tá, não tem nada a ver, eu não estou inventando esse nome, ele chama realmente Francisco Landi. O Chico Landi, de São Paulo, colecionador de motocicletas BMW, comprou recentemente um Volkswagen TL ou variante, não lembro agora, e ele estava questionando, ele já tinha placa preta, ele estava questionando de por que a necessidade dele ter que ser sócio de um clube para poder ter o veículo de coleção. Ele, na cabeça dele, no entender dele, se você já compra um carro que tem placa preta, você comprou um carro com placa preta, é seu direito adquirido você ter esse carro com placa preta. Aí você vai tirar a placa preta pelo simples fato de você não ser sócio do clube. Aí ele foi me perguntar, eu fui explicar para ele por que existia essa necessidade, mas eu gosto de ler a legislação para não parecer que também que eu estou inventando coisas da minha cabeça. Então, eu imprimi a parte da resolução que fala sobre essa parte que te condiciona ou não a ser associado de um clube. Então vamos lá. Vamos falar aqui da resolução 957 de 2022. A resolução 957 de 2022, ela substitui a resolução 56/98, que foi de 98 a 2022. A gente teve 24 anos de atualizações para depois ser uma resolução nova. Então, se na resolução antiga ela, ela era pequenininha, ela tinha poucas coisas, essa resolução nova ela tem bastante coisa que explica melhor algumas dúvidas sobre a placa de coleção. Então vamos lá. Resolução 957, de 17 de maio de 2022. O que ela versa? Ela dispõe sobre os requisitos para registro e licenciamento de veículo de coleção. Essa é a função dessa resolução. No artigo 2º, ela fala assim, ó, veículo de coleção é aquele fabricado há mais de 30 anos, original ou modificado, que possui valor histórico próprio. No parágrafo 2º, ela já deixa claro o seguinte: para emissão do certificado de veículo de coleção, a preservação das características descritas no parágrafo 1º será avaliada por entidade credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União na forma do anexo 3º. Ele diz o seguinte: quem tem que imprimir, quem tem que emitir o certificado, tem que ser uma pessoa jurídica que tem o registro, que tem ali a autorização do órgão máximo de trânsito. Eles falam órgão máximo de trânsito
Porque esse órgão máximo já foi Denatran, já foi Senatran, e para mudar o nome daqui 2, 3 anos, pouco custa aqui no Brasil. Então eles já colocam logo o órgão máximo para não ter que ficar fazendo essa alteração da terminologia da lei. Então eles deixam claro que quem tem que emitir o seu certificado é uma associação que tem essa autorização do órgão máximo de trânsito. Então tem que ser uma associação, tem que ser um clube reconhecido pelo órgão máximo de trânsito, que agora é o Senatran, que te condiciona a você fazer essas vistorias e avaliações. Aliás, você não, essa pessoa jurídica fazer no seu carro. Aí ela diz o seguinte, artigo 7º, em caso de transferência de propriedade do veículo de coleção, o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deve exigir, complementarmente aos demais documentos, a apresentação do novo CVCOL, expedido em nome do novo proprietário. CVCOL é certificado de veículo de coleção. É aquele certificado que antigamente era o certificado de originalidade. Hoje ele chama certificado de veículo de coleção. Mas por que mudou o nome? Se antes era certificado de originalidade e hoje é certificado de veículo de coleção. Porque agora, além dos veículos antigos originais, os veículos antigos modificados também podem ter a placa preta. Então, a placa preta não, a placa de coleção. Né? Vou deixar bem claro, porque hoje existem duas opções de placa de coleção preta com letra branca e placa de coleção branca com letra prata, com letra cinza. Então, já vou deixar bem claro aqui para o pessoal não se confundir. Então, como o veículo modificado também poderia receber a placa de coleção, então ficaria estranho se colocar no certificado o nome de certificado de originalidade, porque se ele é modificado, ele não tem esses itens originais, então virou veículo de coleção. Aqui ele explica, então, que toda vez que você tem que mudar a propriedade do veículo, você compra ou que você vende, o novo proprietário, o órgão de trânsito, o Detran, ou não tem mais Ciretran, né, no Brasil, acho que só tudo direto ao Detran. O Detran ele pode pedir, além dos documentos obrigatórios que ele te pede, ele tem que te pedir também um certificado novo expedido no nome do novo dono. Que é outra inovação da resolução de 2022, porque no certificado antigo não tinha o nome do proprietário e nem o número de sócio que ele era da associação. Hoje o certificado novo, ele tem tanto o nome da pessoa, que é o proprietário, vem o CPF dela embaixo e vem o número da associação que ela é. E tem também os pontos da placa preta. No certificado anterior você não tinha os pontos, porque não existia o sistema de pontos para fazer a avaliação. Mas e de onde que eu ouvi falar de 80 pontos? Uns falavam 80%, outros falavam... Isso foi criado pela Federação Brasileira, logo depois que saiu a Resolução 56 em 98, para poder coordenar, para fazer com que todo mundo falasse a mesma língua. Por isso ela criou o sistema de pontos. Isso acabou sendo muito usado, mas a lei mesmo não usava. A lei passou a exigir os 80 pontos depois de 2022. Continuando aqui, no artigo 11, ela diz o seguinte: a avaliação de originalidade do veículo para fins de registro e licenciamento na espécie coleção e expedição do certificado de veículo de coleção é de exclusiva responsabilidade das entidades credenciadas para essa finalidade. Então vamos deixar uma coisa clara. A responsabilidade de dizer que o seu carro é original ou não é do clube. Está escrito aqui, Porque caso você faça mude o automóvel, mude alguma coisa, é o nome do clube que está ali na responsabilidade. É por isso que ele pede para que você fique sócio dele. Afinal de contas, já que ele tem que ser responsável pelo seu carro, nada mais justo que você continue fazendo parte dessa associação. Fora que, no próprio certificado, vem escrito o número da associação. Vem escrito o número de sócios que você é. Se você é o sócio número 30, 45, 70, o certificado vem. Então, para poder ter esse número ali, você tem que ser sócio do clube. E o clube tem que fornecer esse número de associado. Então, você precisa ser sócio. Não é que, mas eu tenho um direito adquirido. Você tem direito adquirido. Mas vamos entender uma coisa. O carro de placa vermelha. O carro de placa vermelha, quem dirige ele é o motorista de táxi ou o motorista profissional que está dirigindo o caminhão e trabalha para uma empresa. Geralmente,
O carro de placa vermelha, ele é um veículo de aluguel. Geralmente não, ele é um veículo de aluguel, ele é um veículo que ele está ali trabalhando, ele é um veículo para uso profissional. Então, por conta disso, o motorista desse veículo, o condutor desse veículo, ele tem que ser motorista profissional. Ele tem que estar escrito lá na carteira de habilitação dele, exerce atividade remunerada ou coisa parecida, senão ele não pode. Isso se aplica também na placa preta. Se você tem um veículo de coleção, você precisa ser colecionador. Quem que te garante que você é um veículo colecionador? A associação, que te dá até o número do sócio, se você é, que garante você como colecionador. Então, é direito adquirido? É, mas você perde esse direito adquirido pela legislação. Quem adquiriu esse direito foi o proprietário anterior, porque ele era, se você comprou um carro com placa preta, o proprietário anterior tinha esse direito. Então, a legislação nova, ela pede para que você seja sócio de um clube, e é por isso que você tem que ser sócio de um clube para poder manter ali a placa preta. Senão você volta para a placa veículo particular e o carro volta a ser placa cinza com numeração com os caracteres em prata. Dia 30 de junho, na cidade de Ariranha, São Paulo, vai ter a segunda exposição de veículos antigos da cidade. O local vai ser na Praça da Matriz. Tradicionalmente, cidades menores sempre buscam ali a Praça da Matriz para fazer evento. As inscrições vai ter troféu para os 150 primeiros participantes e vai ter café da manhã também. Inscrições podem ser feitas no local. Só para avisar, chega cedo, tá? O pessoal, por que eles fazem troféus para os 150 primeiros participantes? Porque quando você faz um evento sem saber quantas pessoas chegam, você consegue um patrocínio, não adianta você fazer muito troféu e vai 30 carros, você fez 100, sobrou 70. Então, o que vocês fazem? O que geralmente o pessoal faz? Eles conseguem o número de troféu, um limite que dá para o patrocínio bancar, e eles dão para esses primeiros para poder estimular o pessoal a chegar mais cedo. Então, aquele que fica sem troféu já sabe que é porque chegou atrasado ali, não está entre os primeiros 150. Dia 30 também acontece o segundo encontro de Campos Novos Paulista, na Praça Sagrado Coração de Jesus. Então vai ter, a inscrição é 2 kg de alimento não perecível, ou 2 litros de leite, ou 10 conto para fazer a inscrição. Vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ter troféu, música ao vivo, café da manhã, tudo aquilo que o pessoal gosta de fazer para poder atrair a sua participação ali no evento. Então, tá na região, chegou a hora de tirar o carrinho da garagem, bora passear. E também dia 30, a cidade de Buritizal organiza o seu segundo encontro de automóveis antigos. Vai ter café da manhã, as inscrições vão ser 2 litros de leite e todo o material arrecadado ali vai ser doado para o Hospital do Amor. O Hospital do Amor é o novo nome do antigo Hospital do Câncer de Barretos, que é uma instituição muito forte na região, ela é conhecida no Brasil inteiro, e é comum ver vários clubes estar sempre ajudando alguma entidade, tudo não está sendo diferente com o pessoal de Buritizal. Buritizal é da região de Ribeirão Preto, então se tiver alguém pela região, bora lá, que vai ter mais um evento para participar. E agora, o nosso quadro Vai, que você não sabe. Você bem sabe. Dia 28 de junho de 1926, a gente comemora 98 anos da Tampa ter juntado com a Panela. Eu estou falando da fusão da Daimler com a Benz, praticamente as duas mais antigas empresas da indústria automobilística que ainda, eu não vou dizer que ainda sobrevivem, porque hoje elas viraram uma empresa só, mas a Daimler foi fundada pelo Gottlieb Daimler e a Benz pelo Karl Benz, onde esses dois, em 1886 e 1887, cada um ali na sua oficininha, criou o seu primeiro automóvel. Praticamente foram os primeiros automóveis do mundo. A Benz ficou conhecida por ser o primeiro automóvel do mundo. Por mais que ela não produziu, de fato, o primeiro carro que andou sozinho,
Vamos lembrar que o carro elétrico, né, tá todo nas ruas, então o carro elétrico ele foi criado antes mesmo do carro a combustão, pelo Gustave Rouvet em 1881, mas em 1886 saiu o primeiro carro a gasolina do Carl Benz. Eles consideram que é o primeiro porque o Carl Benz conseguiu produzir outras unidades daquele carro e vender. Então, se foi posto à produção comercial, eles entendem ele como o primeiro automóvel, e antes dele eram praticamente invenções individuais. Nesse sentido, tanto a Daimler quanto a Benz foram produzindo seus automóveis. Em 1900 a Daimler lança o automóvel Mercedes, que a gente explicou no vídeo passado, que em 1902 ela registra o nome. A Daimler vai seguindo o seu caminho, a Benz vai seguindo o seu caminho. O fundador da Daimler, que é o Gottlieb Daimler, morre no começo dos anos 1900. Em 1926 elas fundem em Daimler-Benz, que depois foi virar a Mercedes-Benz, do grupo Mercedes-Benz que existe hoje. Então essa fusão da Mercedes com a Benz foi em 1926, comemora 94 anos agora nessa semana. E no dia 29 de junho, lá em 1916, foi fundado a empresa Nash. Nash, uma fábrica de automóveis que é difícil de você às vezes lembrar que existe, mas existe algumas unidades dela no Brasil. Foi fundada por Charles Nash, era o sobrenome dele, foi presidente da General Motors de 1912 a 1915. É bem curioso isso, né? Existem várias pessoas que tiveram ligadas à General Motors que fundou depois a sua própria empresa. O próprio Chrysler foi que foi presidente da Buick dentro da General Motors e depois foi fundar a sua própria empresa. Mas o Nash, a empresa Nash, fundada em 1916 pelo Charles Nash, depois que ele aprendeu as artimanhas da indústria automobilística como presidente da General Motors, foi presidente até 1915. Um ano depois, ele montou a sua própria empresa de automóvel. A Nash chegou a ser a quarta maior empresa de automóveis dos Estados Unidos. Ela perdia apenas para as três grandes. As três grandes eram Chevrolet, Ford e Chrysler. E ela foi até 1954, quando ela se juntou com a Hudson, e eles montaram a AMC, que é a American Motors Company. Como curiosidade, existem 86 carros da marca Nash cadastrados no Brasil. Esse tipo de informação só a mamãe aqui para poder passar para só aqui no automóvel você vai descobrir. Porque a gente é neurótico com essa coisa de história do automóvel. Deve ter mais? Com certeza, mas não tem registro no Denatran. Então isso que eu estou dizendo é só os registrados com placa cinza. Pessoal, muito obrigado. O videozinho dessa semana foi desse tamanhozinho, mas o importante é que a gente vai continuar mantendo toda semana um videozinho para poder falar sobre automobilismo para vocês. Não posso deixar de lembrar que agora no mês de julho, no dia 19, 20 e 21, vai acontecer o King Kombi. King Kombi é o evento que nós organizamos na cidade de Barra Bonita. Então, se você tem algum amigo que tem perua Kombi, avisa para ele, marca para todo tipo de Kombi. Vai ter também os Milidux, que é uma corrida que a gente faz, umas gincanas, né, que nós fazemos com Fuscas dos anos 60. E também vai ter o Pezinho na Tábua, que é a nossa prova, a nossa corridinha para as crianças brincarem com aqueles mini veículos a motor. Então, muito obrigado. Vai acompanhando as nossas redes sociais, compartilha, curta, comente, faça tudo aquilo que faça a gente trabalhar um pouco para poder responder vocês. Até semana que vem. Um abraço.